Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 presentes, 4 ausentes, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Rogério, que proceda a leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na sessão ordinária de 6 de setembro de 2016. Projeto de lei complementar número 1008 de 2016. Rogério Ricardo da Silva. Reabre o prazo e altera a lei complementar 533 de 2013, que permite regularização de obras nas condições que especifica, para prever análise do projeto com base na legislação da época do lançamento da área total no carnê do IPTU. Projeto de Lei número 12.100 de 2016. Prefeito Municipal autoriza remanejamento de recursos orçamentários para Instituto de Previdência do município de Jundiaí e Prejum. Projeto de Lei número 12.101 de 2016. Prefeito Municipal institui o controle interno da Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS. Projeto de Lei número 12.102 de 2016. Prefeito Municipal redenomina para o Centro Municipal de Formação Permanente Professor Paulo Freire o Centro Municipal de Capacitação Permanente do Pessoal do Magistério. Veto número 27 de 2016. Prefeito Municipal, veto parcial ao projeto de lei número 11.225 da vereadora Marilena Perdiz Negro, que institui o Código de Conduta do Usuário de Transporte Coletivo de Jundiaí. Moção número 401 de 2016. José Carlos Ferreira Dias. Apoio ao projeto de lei estadual número 565 de 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Machado, PSDB, que denomina a professora Mariazinha Cungílio, a Escola Estadual do Bairro Fazenda Grande de Jundiaí. Moção número 402 de 2016, Paulo Eduardo Silva Malerba. Apelo pela rejeição do projeto em trâmite do Congresso Nacional que aprontam direitos de classes trabalhadoras. Essa é só a matéria apresentada, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações e da correspondência recebida, acho-se à disposição dos senhores vereadores. Vereador, por meio eletrônico. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia.
Com 15 presentes, 4 ausentes, havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 160ª sessão ordinária, realizada em 30 de agosto de 2016, permanecido à disposição dos senhores vereadores e vereadora pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Projeto de lei número 11.794/2015, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade. Projeto está em discussão. Com a palavra, vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, programa de minha autoria que institui o encontro com idosos para alunos da rede municipal de ensino. É instituído o programa Encontro com os Idosos, visando a realização de atividades físicas, culturais e de comunicação, a promover a integração entre os alunos da rede municipal de ensino e de pessoas idosas. Os encontros poderão ocorrer na unidades escolares ou nos complexos educacionais, culturais e esportivos, dentre as atividades a serem desenvolvidas. As físicas serão leves, como pequenas caminhadas, ou outra, para que os idosos deverão ser avaliados na unidade de saúde mais próxima. E as culturais darão prioridade à utilização de jogos de tabuleiro, como xadrez e dama. E a comunicação far-se-á de modo que os idosos sintam-se seguros e acolhidos, podendo tratar-se de suas histórias de vida, suas profissões ou qualquer outro assunto de interesse aos estudantes. Os idosos participarão desses encontros e deverão ter algum parentesco com algum dos alunos presentes, ter idade mínima de 60 anos e preferencialmente residir nas proximidades da escola municipal. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, esse vereador faz essa proposta porque nós sabemos que os idosos da nossa cidade são muito carentes de entretenimento, de atividades. E com esse programa é algo a mais para a vida dos idosos da nossa cidade. E algo interessante aqui que nós destacamos, que os idosos que participarão desses encontros deverão ter um parentesco com os alunos, ter idade mínima de 60 anos e preferencialmente residir nas proximidades da escola municipal. Então peço aos vereadores, é um projeto legal e constitucional, mas que pelo menos ele possa prosperar para que o Poder Executivo venha tomar ciência da importância dos idosos na nossa cidade. Porque xadrez, eu sou de uma geração que eu já estou caminhando lá para os idosos, né? Que a gente jogava xadrez na escola, dama, e hoje, professor Eliezer, de repente não tem mais isso. Hoje as escolas ficaram verdadeiros antros de marginais, de drogados, seja ela a rede pública estadual e às vezes até municipal. Esse vereador, os demais, devem receber inúmeras reclamações de que o ambiente da escola, quando não fica ocioso,
ele fica reservado aos vagabundos, infelizmente. E eu sou completamente contrário. Por isso que o espaço ocioso faz com que o delinquente ganhe campo. Então, todas as atividades que são feitas na escola, a escola deveria ser melhor aproveitada, não só em relação aos idosos, mas em relação a próprios alunos, os pais dos alunos. Então, nós temos que ter na nossa cidade política voltada para o aluno, para a escola, para o pai, a mãe, o avô, a avó, porque a escola é um espaço público e que está sendo mal utilizado. Então, claro que é um programa, mas aqui fica o meu desabafo. A escola deveria ser melhor utilizada, o espaço da escola, principalmente no sábado, no domingo, nos horários em que ela fica, muitas das vezes, abandonada, essa que é a palavra, e os delinquentes acabam se aproveitando. Permita uma parte. E é difícil, só complementando, eu vou dar uma parte, professor Elisé, para você conseguir a autorização de uma escola para uma atividade do bairro, você tem que ir, eu ia falar até o Papa, mas não vou falar até o Papa, você tem que ir até o bispo para conseguir, porque é uma dificuldade tremenda, é não atrás de não. Pois não, Vira? Muito obrigado. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. É muito honrosa essa iniciativa e vai de encontro àquilo que nós, professores, clamamos, né? Que a escola seja devolvida à sociedade. Ela foi realmente, a escola, ao passar dos tempos, ela foi retirada da sociedade, ela foi excluída da sociedade, a sociedade se sentiu alijada, se sentiu distante da escola, de tal forma que os pais não comparecem na escola nem nas reuniões dos alunos, vereador. Nem nas reuniões os pais comparecem. Por quê? Porque foi feito uma espécie de programação onde foi se distanciando a escola da comunidade. Então as escolas não têm portões abertos para receber os pais no seu cotidiano, no final de semana, não tem atividades para atrair a comunidade até a escola, né? Nos finais de semana a escola fica fechada e, como bem frisou o senhor, serve para quê? Para que os marginais se apossem, e é isso que nós estamos vendo, a escola sendo tomada por marginais e a sociedade se eximindo, a sociedade cada vez mais distante. Então esse projeto de lei tem o meu voto favorável, justamente por isso, porque traz a importância de reabrir a escola para a sociedade. Eu que agradeço parabéns, a parte. Tem meu apoio. Pois não, vereador? Concedo uma parte, vereador. Eu vejo com muito bons olhos o seu projeto, está de parabéns, porque ele demonstra uma preocupação, que é uma preocupação crescente na nossa sociedade, em relação ao cuidado com os nossos idosos. Nós temos hoje em Jundiaí cerca de 60 mil idosos, pastor, 60 mil idosos. E esses idosos, naturalmente, merecem o nosso respeito, a nossa gratidão por aquilo tudo que eles representaram para a história do povo jundiaiense. Então, o seu projeto vem no momento em que essa preocupação e essa consciência em relação aos nossos idosos, ela está num momento de crescimento, né? Num momento de crescimento, e vem talvez até com algum atraso, porque é importante que o aluno, o jovem, o menino, a menina, eles tenham a consciência, se veja despertado nesses alunos, a preocupação e a importância que tem a terceira idade, né? A terceira idade. Conscientizá-los de que um dia todos eles também terão a idade que tem os seus avós, os nossos idosos, para acabar de uma vez, pastor, às vezes com um mau cuidado com os nossos idosos, um mau tratamento aos nossos idosos. Às vezes a gente vê que os idosos são considerados à margem da sociedade. Então eu vejo com muito bons olhos o seu projeto, eu acho que ele vem num momento muito bom, em que se desperta a importância de nós termos, por exemplo, creches de idosos, para poder receber esses idosos, socializá-los e evitar que eles adoeçam sem estar doentes, apenas pelo fato de não se sentirem úteis. Está de parabéns, o seu projeto terá naturalmente o meu apoio. Eu que agradeço pela parte. Então, essas são as palavras, vereador pastor Permite uma Roberto parte, Conde. vereador? Permito, pastor, gente, desculpa. Aqui Eu não vi. Está encerrando, mas eu acho que não poderia deixar também de participar de uma iniciativa tão boa, tão importante,
como essa de Vossa Excelência, que é uma preocupação também que nós temos, como o vereador Pacheco muito bem também falou, e outros vereadores, né? Tanto é que nós apresentamos, né, há poucos dias, Vossa Excelência e os outros colegas ajudaram a aprovar o nosso projeto Disque Idoso, né, que vem nesse mesmo sentido de valorizar essas pessoas importantes. Não tinha esse número que o vereador Pacheco nos passou, 60 mil idosos na nossa cidade, é um número muito grande, mostra que a população está amadurecendo e que precisa realmente de cuidados. Agora, muito mais especial, pastor, na iniciativa de Vossa Excelência, no sentido de promover a convivência dos alunos, especialmente das crianças, com os mais velhos. Que falta que faz, não é? Esse ensinamento, essa educação, passar esse respeito com as pessoas mais idosas, com as pessoas mais velhas, não é? Que é da cultura oriental, por exemplo, um grande carinho, um grande respeito com as pessoas mais velhas, né? E que na escola cai muito bem. Eu tenho certeza que o projeto de Vossa Excelência, além de ter aprovação de toda a casa, vai ser muito bem aplicado na nossa sociedade, especialmente nas escolas. Parabéns a Vossa Excelência. Eu que agradeço a sua parte, concedo também ao vereador Sadaí. Primeiro, parabenizar pela preocupação com os idosos, pastor Conte. E, inclusive, nessa casa teve um projeto de lei meu que é do cuidador cidadão, que foi uma preocupação voltada para os idosos. E hoje, se nós analisar a situação dos nossos idosos, é muito difícil, porque a maioria das famílias não estão preparadas para poder lidar com a pessoa idosa. Domingo de manhã eu fiz uma visita numa casa de repouso. Você entra ali, quando você sai dali, você sai meio sem chão, que você vê ali 30, 40 idosos ali. Tem lá os funcionários que tentam cuidar, que não é a mesma coisa, né? Porque é muito idoso para 2, 3 funcionários cuidar. Então, isso é uma preocupação muito grande. E até porque muita gente esquece que todos nós, se não morrer de novo, estamos caminhando para a idade mais avançada. Então, eu acho que hoje precisa ser feito algo nesse sentido, porque os nossos idosos, pessoas que construíram esse país, hoje não pode ficar abandonado e jogado de qualquer jeito, precisa de todo o cuidado necessário, inclusive dessa parte que você está colocando aí, esses idosos frequentar locais adequados, com pessoas que acompanham, que cuide, que ajuda, que orienta. Então, parabéns pelo projeto, vou votar favorável com certeza. E sem falar, vereador, complementando o que você disse, os idosos têm uma experiência muito grande para passar para os alunos. Observamos, né, que se a população ouvisse mais os idosos, com certeza nós desfrutaríamos de um município com uma qualidade de vida tremenda. O poder público tem que ouvir os idosos, porque a experiência deles, não há dinheiro no mundo que pague. Só que o nosso país, a gente vê que eles não querem entrar nesse âmbito, né? Mas a pouca vergonha que querem fazer com a Previdência Social, aumentando a idade para o idoso se aposentar. Quer dizer, a aposentadoria no Brasil, pelo que nós estamos acompanhando, que o governo quer aprovar, o idoso vai morrer sem se aposentar. Essa que é a realidade. No Brasil, você que contribui no INSS, se prepara, que você vai morrer e não vai se aposentar. É uma verdadeira patifaria. Vários idosos têm procurado esse vereador, essa patifaria que tem no nosso país. Que o cara tem que durar, daqui a pouco vai ter que durar 150 anos para poder se aposentar. Quer dizer, ele contribui e na hora que ele mais precisa para aposentar, pastor Dilei, ele não vai poder porque está cada vez aumentando mais a idade para se aposentar. É uma vergonha, né? São as palavras do vereador pastor Roberto. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Em votação.
Com a totalidade, 18 votos favoráveis, uma vez que essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Malherbe. Eu só quero deixar registrado aqui, manifestar o repúdio com relação às ações da Polícia Militar, no que se refere às manifestações que estão sendo feitas no Brasil, em particular na cidade de São Paulo, que nós temos visto uma repressão muito dura, desnecessária, arbitrária com relação às pessoas que estão lá se manifestando. No último domingo, uma diversidade de pessoas, idosos, estudantes, trabalhadores, sindicalistas, muitos estudantes, na realidade, a juventude tem sido protagonista, estavam se manifestando de forma totalmente pacífica e, no final, na dispersão, uma violência brutal da polícia, fechando estações de metrô, atacando com bomba, balas de borracha, agredindo jornalistas, inclusive, né? Então, há muitas testemunhas que filmaram em celulares, que viram, que presenciaram, inclusive jornalistas, essa atitude da polícia, que nos causa muita preocupação, porque a nossa defesa sempre é pelo livre direito de manifestação. De um lado ou de outro, as pessoas têm direito de se manifestar, de se reorganizarem, se reunirem na rua e poderem expressar suas opiniões. E essa ação da polícia me parece que vai no sentido contrário de cercear o direito, inclusive com a prisão de jovens antes da manifestação, impedindo-os de participar, de fazer parte dessa manifestação ocorrida no domingo. Então, quero deixar o meu registro de repúdio e também de preocupação que as autoridades, governador, secretário de Segurança Pública, tomem medidas, né, a corregedoria, para que isso não se repita, que o direito de manifestação e a liberdade de expressão sejam preservadas aqui no Brasil e particularmente no nosso Estado. Muito obrigado. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, doutor Paulo. Não sou defensor da Polícia Militar, não sou advogado constituído por eles, só que eu acho que a Polícia Militar agiu dentro dos ditames legais. Não era uma manifestação tranquila, houve muita baderna, nós acompanhamos alguns quebras-quebras, verificamos que as pessoas não estão contentes com esse impeachment da Dilma, mas tem que ser aceito. Ela foi legalmente eleita e legalmente destituída. Agora, não admito, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Paulo Malherba, que a instituição policial, seja ela civil ou militar, seja criticado por assegurar a ordem pública, chamada por comerciantes, chamada por pessoas, por transeuntes, de pessoas que estavam badernando e não se manifestando politicamente. Venho aqui defender a Polícia Militar e agradeço e entendo o vereador Paulo Malherba. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria também de manifestar o meu repúdio com o uso de arma dentro da Ciretran. Policial militar fortemente armado com metralhadora durante o expediente da Ciretran. Pode estar tendo um desvio de conduta sério aí da Polícia Militar que não tem justificativa. Então, eu admito aqui com o meu companheiro, vereador Paulo Malherba, dos excessos, dos abusos, e isso não pode se tornar uma prática, o cotidiano. Talvez alguns aplaudam, mas nós vamos combater esse abuso de violência. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Dr. Paulo Sérgio. Mais uma vez, aplaudo a Polícia Militar e a vereadora tem que ter consciência que somos policiais e andamos armados 24 horas por dia. Não dá para o policial militar deixar a sua arma dentro da viatura e se dirigir para o interior. Aliás, é uma situação que já está enchendo o saco, esse negócio de questionar policial de andar armado. Tem que andar, é legal, é correto. Se o policial não estiver armado e de posse da sua carteira funcional, ele é punido. Então, existe legalidade nessa conduta. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria que o senhor avisasse o vereador que me referiu que ele está na Câmara Municipal, ninguém está falando do policial militar armado, nós estamos falando de abuso, mas caso ele esteja armado, eu gostaria que ele se retirasse para deixar a arma onde ele quiser, menos aqui na Câmara. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Isso já me irrita. Eu sou delegado de polícia, 24 horas, há 40 anos, policial civil, parece... Então, a minha arma não pode ser retirada e eu sou a segurança da senhora, vereadora. Para de pegar no meu pé por causa disso. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, Vereadores, nós presidente. vamos retomar um assunto, inclusive já foi Eu remeto esse falado em assunto relação novamente a ao isso. senhor presidente. Sim. Eu agradeço, Vereadora, só um momento, eu estou falando. Por favor, obrigada. Nós sabemos aonde começou, não sabemos onde vai terminar essa conversa. Então, gostaria que os senhores vereadores, acima de tudo, né, se respeitassem. Não tem motivo por que essas, né, ofensas aí de conduta, isso, aquilo, essa questão em relação ao vereador Paulo Sérgio aqui já foi questionada, já foi amenizada. Estamos novamente retomando o assunto que eu gostaria aí que vossas excelências, né, tivesse pelo menos um pouco mais, né, de controle naquilo que se fala, para que a gente não possa também extrapolar, né, naquilo que a gente também deva tomar como atitude nessa Câmara como presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria de novo que o senhor se remetesse ao vereador, que parece brincar com a coisa pública. Nós estamos no Legislativo, estamos tratando de assunto sério, uma manifestação do vereador Paulo Malherbe e a minha relacionada ao excesso da Polícia Militar dentro da Ciretran. Eu não estou pedindo ajuda e proteção dentro da Câmara. Na Câmara, nós somos vereadores. Tá? Para isso tem guarda municipal, para isso tem outras figuras aqui. Eu não preciso da presença de um vereador armado. Não precisamos. Volto a essa questão. Essa questão não foi harmonizada. Ela foi deixada de lado. Porque se tem preocupação com o ingresso de pessoas aqui armadas no plenário, a gente tem também aqui na reserva da tribuna, aqui embaixo. Então, eu quero respeito, não gosto de brincadeira, de bobalhão, de coisa que não diz respeito. Vamos ter ética aqui no Legislativo. Está muito feio isso. Cada um faz a palhaçada que quer, onde quiser. Aqui nós estamos tratando de coisa séria, de proteção das pessoas, que está tendo abuso lá fora. Ordem, a opinião pode presidente. ficar para ele, para o vereador, se ele não concordar. Não tem que fazer gozação e chacota. Questão de ordem, Coisa senhor muito presidente. feia isso. Vossa Excelência fez um pronunciamento, o vereador Paulo também, e o doutor Paulo também contrapôs, né, aquilo que ele entende como correto. Só também gostaria que as falas não fossem um tanto de deboche. Acho que também cabe um pouco de postura em relação às falas que são feitas, né, durante as sessões. Questão de ordem, doutor Paulo. Eu acredito que tenha sido ofendido, não sou bombalhão, não sou um fanfarrão, sou vereador, porém, a minha profissão é ser policial. Então, já tem o questionamento, Vossa Excelência já sabe disso, com o aval do jurídico do meu porte de arma na Câmara. Então, nós temos que acabar. Eu sei que a vereadora está em campanha, que às vezes quer chamar um pouco a atenção, mas nós estamos legalmente habilitados para que possamos andar armado. Se eu não andar armado, estaria punido, seria punido. Então, vamos encerrar esse papo, né? Já cansou. Senhoras e vereadores, a sessão está suspensa para que nós possamos Muito bem. ver qual que será o encaminhamento dessa sessão. Sessão suspensa. Vereadora, baixa a bola. Estão reabertos os trabalhos. Próximo item, projeto de lei 11.974/2016, de autoria do vereador Dilei Gonçalves. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Dilei. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público,
represente esta Casa de Leis e aqueles cidadãos que nos honram, prestigiam com a sua audiência, senhor presidente, através da TV, através da internet. Nós trazemos, senhor presidente, a esta tribuna, nesta ocasião, projeto de lei 11.974, de nossa autoria, senhor presidente, que institui a campanha Setembro Verde de doação de órgãos. E eu peço a licença de Vossa Excelência para ler o artigo 1º e também a justificativa do nosso projeto de lei 11.974, em que ele declara é instituída a campanha Setembro Verde de doação de órgãos, dedicada a ações que marquem a importância da doação de órgãos e a luta pela vida a ser realizada anualmente no mês de setembro. A nossa justificativa, senhor presidente, é de que a doação de órgãos nada mais é do que um ato de amor, um ato de solidariedade, um ato de respeito pela vida. Nós, que temos bastante saúde, senhor presidente, talvez jamais vamos saber aquilatar, avaliar o que representa uma pessoa que esteja numa fila de órgãos esperando por um rim, esperando por um fígado, esperando por um coração, senhor presidente. Não apenas essa pessoa, mas os seus familiares, a angústia por que passam, a torcida, a oração, para que as pessoas se conscientizem da importância de doar órgãos, especialmente daqueles que foram acidentados, daqueles que não têm mais condições de vida, não é? E que, através de um gesto amoroso dos seus familiares e de si mesmo em vida, poder acrescentar vida a uma outra pessoa que depende muitas vezes de um pedaço de órgão, de um órgão apenas para continuar vivendo, cuidando da sua família, enfim, tendo vida, senhor presidente. Então, para nós é um gesto da maior importância e do processo que envolve o transplante de órgãos, sem dúvida que o componente mais importante é o doador, que não salva apenas uma vida, mas também permite o resgate da saúde física e psicológica dessa família envolvida com o paciente transplantado. Tenho aqui, senhor presidente, o nobre vereador Paulo, que nos traz alguns recortes de jornal em que uma vítima de AVC doa órgãos, ajuda 6 pessoas a viverem. Funcionária pública Sueli Regina da Silva, que com autorização da família, equipes especializadas garantiram a captação dos pulmões direito e esquerdo, 2 rins, 2 córneas e um fígado, senhor presidente. Um outro recorte que o mesmo vereador Paulo, a quem eu agradeço muito, está cooperando com o nosso projeto, que é do jornal Notícia Em Meio à Dor, um ato de amor e solidariedade. Eu acho, senhor presidente, que não vou conseguir aqui palavras para descrever o que representa isso, não apenas para essas pessoas que têm a sua vida acrescentada, mas para os seus familiares e para nós também. Não é? Um gesto de amor, um gesto de carinho e que acaba por transformar o transplantado e a família do doador em grandes amigos, em grandes irmãos. Alguns chegam até a declarar que o coração de um filho passa a bater no coração de um outro amigo, no corpo de um outro amigo, de um outro irmão. De forma que é um gesto que eu só encontro similar, senhor presidente, no amor que o Senhor Jesus tem pelo ser humano, aquele que deu todos os órgãos dele, né? Deu tudo por amor a cada um de nós. E quando a pessoa faz isso, no meu modo de ver, ela está muito parecida com o doador da vida, o Senhor Jesus. Peço ao Paulo Sérgio. Pois Parabéns não, Paulo. pelo projeto, votaremos favoravelmente. Eu tenho uma cunhada transplantada de coração, de um rapaz que faleceu no acidente de trânsito, além do órgão coração dela. Ela fez 3 anos de uma nova vida agora. A beleza de uma família poder, que nem no caso dessa senhora, poder doar os órgãos. Eu acho que houve uma mudança na legislação federal, vereador,
onde nós poderíamos ser doador de órgãos pela própria CNH. Hoje depende da família. Eu sou doador universal de órgãos, eu acho que todos deveriam, porque o que a gente leva dessa terra? Foi uma sobrevida para minha cunhada, mãe de duas crianças pequenas, à custa do bem de uma família, que foi a família, principalmente dessa senhora, que salvou 6 vidas, ou pelo menos trouxe a visão para 1 ou 2 vidas, no mínimo, e no caso da minha cunhada, da família do rapaz, tive a oportunidade de conversar com a avó dele, e hoje o coração dele bate no coração da minha cunhada. Parabéns, vereador, é importantíssimo nós salientarmos isso e cooptarmos doadores, principalmente também, em vida, o doador de medula óssea também, que tira muita gente da leucemia. Obrigado. Eu que agradeço, vereador Paulo, sem dúvida, é brilhante a parte de Vossa Excelência, demonstrando um exemplo da sua própria família, da sua própria casa. Então, nós temos alguém aqui no plenário que pode testemunhar o valor, a importância da doação de órgãos. O recorde jornal que o vereador nos trouxe é do Rodrigo e sua mãe Sueli, que morreu após um AVC. Eu acho, senhor presidente, para não acrescentar muito mais, eu acho que nessa terra é o gesto mais importante. Nesse mundo tão difícil que nós vivemos, em que não se doa nada, né? Muitas vezes se tira, muitas vezes se subtrai das pessoas até, né? Quando alguém tem esse amor, esse carinho, sabendo que vai perder alguém, irremediavelmente não tem saída, poder presentear alguém, poder premiar alguém com um pouco mais de vida. Eu fico imaginando, não tenho ideia, não tem nem na família, mas eu fico imaginando a felicidade, a alegria de uma família ao ver a vida prosseguir numa criança, uma pessoa adulta, ou mesmo um idoso, por parte do carinho, do amor de alguém que resolveu, sabendo que não vai usar mais, sabendo que não tem mais jeito, não vou precisar mais desse fígado, não vou precisar mais desses rins, e ele pode continuar vivendo, ajudando e abençoando a vida de tantas outras pessoas. Como eu disse, eu quero terminar assim, senhor presidente, não sei avaliar o tamanho do amor que é fazer a doação de órgãos. Portanto, eu peço aos nossos colegas que aprovem esse projeto que traz para a nossa cidade um incentivo às pessoas. E o Setembro Verde, senhor presidente, não tem a ver com o Partido Verde, é a cor que deram para a doação de órgãos internacional. Muito obrigado e que Deus os abençoe. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Pacheco. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste presencialmente, pastor de lei, meu companheiro de bancada do Partido Verde, que sempre vem com projetos de grande alcance social, eu vejo que este projeto em discussão da Semana de Incentivo à Doação de Órgãos, ele é um projeto que tem um conteúdo humanista, pastor de lei, que a gente não encontra muita comparação em todas as ações do homem, né? A pessoa que se dispõe a doar um órgão, ela está fazendo um gesto que não se encontra a par realmente no dia a dia da raça humana. E a gente está acostumado a falar e conviver no dia a dia em relação às questões da saúde, nas filas de cirurgia, nas filas de atendimento médico, filas de exame, filas de toda a natureza, né? E nós, às vezes, nos esquecemos de citar que as filas dos pacientes que aguardam um transplante são tão grandes ou, às vezes, maiores do que essa que a gente encontra no dia a dia, no cotidiano da assistência à saúde. Então, eu vejo que um projeto profundamente importante para despertar realmente na população esse sentimento de solidariedade extremo, da doação praticamente da sua própria vida, enquanto você considera que um órgão faz parte da pessoa enquanto ela vive. Quando ela se define por ser uma doadora de órgãos, ela está
doando vida, ela está permitindo que uma outra pessoa absorva a própria vida do doador para incorporar na sua vida. E o senhor citou aqui com bastante ênfase que, às vezes, as famílias depois se surpreendem quando dizem: poxa, o coração do meu filho está batendo no peito de uma outra pessoa, o pulmão do meu filho. Aliás, eu quero chamar a atenção, a gente está acostumado a ver tanta notícia ruim em relação à saúde, mas temos que destacar alguns serviços de excelência que nós temos no Brasil em relação ao transplante. Por exemplo, transplante de pulmão. O Brasil é um dos principais centros do mundo de transplante do pulmão. Não o Brasil como um todo, mas o Centro de Excelência do Rio Grande do Sul é equiparado a centros de excelência do Canadá, que são pioneiros nos transplantes. Mas isso apenas como adendo, como observação. O importante é a consciência que vai trazer esse seu projeto sobre a importância e o sentido profundamente humanista de se definir por ser um doador de órgão, e com isso está contribuindo para diminuir estas filas, sim, daqueles que aguardam desesperadamente e ansiosamente por uma doação de órgão. Então, está de parabéns o pastor Dirley, mais uma vez, sempre projetos maravilhosos, com grande profundidade social e humanista, e terá naturalmente o nosso apoio. São essas palavras do vereador Pacheco. O projeto continua em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado o projeto. Queria parabenizar o vereador Pastor Dirley por apresentar esse projeto que a partir do ano que vem, nós teremos aí o mês de setembro também dedicado a essa ação de conscientização e de divulgação da questão da necessidade da doação de órgãos no nosso município, como o vereador Dr. Paulo Sérgio disse, agora cabe à família, mas como tem uma grande divulgação no sentido que a pessoa, quando queira ser doador, que ela fale em casa, eu quero ser um doador. Então é importante que a família saiba disso, porque às vezes no momento de poder, se utilizar desses órgãos aí ainda em vida, se não houver essa liberação por parte dos familiares, e os familiares de repente não saber que a pessoa quer ser um doador, tem aí alguns impedimentos legais para que isso possa ser feito. E também queria lembrar que nesse mês é o mês dourado também, aqui no município, quando nós falamos aí em relação à importância, do diagnóstico precoce do câncer na infância. Então, em nome da Versi Bútalo, lá do Grendac, ela que nos encaminhou, inclusive, uma lembrança aí no sentido de resgatar a importância do Setembro também Dourado, para que possamos falar sobre a questão do diagnóstico precoce, que tem salvado aí até 80% quando diagnosticado precocemente e tratado como se deve fazer o tratamento. E nós estaremos abrindo um espaço, estaremos em contrato com a Versi para que ela venha também falar da importância do mês dourado no nosso município, assim como tenho certeza que será, a partir do ano que vem, o nosso Setembro Verde no nosso município. E eu queria fazer um registro, permito os vereadores, com muita tristeza, dedicar essa sessão à memória do Cauê Melo,
Vocês devem ter acompanhado aquele acidente, né, drástico aí na 9 de julho, garoto de 21 anos, que perdeu aí a vida num acidente drástico. Ele que era amigo. O pai dele é meu amigo, o Jorge, a sua esposa Estela e as irmãs que ficaram, a Giovana e a Maiara. Então, em nome da família, nossos sentimentos, que Deus aí os conforte nesse momento de muita dor. Próximo item, moção número 396, 2016, de autoria do vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Moção está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, público aqui presente e que acompanha essa sessão, trata-se de moção de minha autoria, número 396, de 2016, na qual eu apelo ao Congresso para que aprove a pauta remuneratória e rejeite a não remuneratória do projeto 5864, de 2016, encaminhado pelo Poder Executivo Federal, que justamente ele dispõe sobre a carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil e institui o programa de remuneração variável na Receita Federal. É um tema que nós vereadores, além de, no meu caso, tenho contato com muitos servidores, nós recebemos demandas de diversos segmentos dos servidores públicos municipais, damos encaminhamento, e muitas vezes de outros servidores, de outras esferas, como dos estados, no caso do estado de São Paulo, e também da União. Recebi recentemente representantes dos trabalhadores, analistas da Receita Federal, analistas tributários, que trouxeram uma preocupação com relação a um projeto de lei que tramita. Havia sido negociado com os servidores a parte remuneratória, que acertaria o índice de reajuste, a parte da remuneração variável, mas, para a surpresa deles, esse projeto incluiu outras questões que não têm a ver com a pauta remuneratória e, portanto, não houve o diálogo com a sociedade. Com isso, arquiteta-se um modelo que transfere ao cargo de auditor fiscal atribuições do analista, limitando assim as prerrogativas desse importante cargo de Estado. Convém ressaltar, como eu disse, que essa pauta não foi apresentada ao sindicato e também não foi apresentada aos servidores, tampouco à sociedade. Então, nós entendemos, nesse diálogo e após pesquisar bastante sobre o tema, que não há necessidade de se votar de maneira apressada uma matéria em que não há acúmulo suficiente de debate mais amplo. O tema pode trazer potenciais prejuízos aos analistas, às carreiras, e prejudicar, em última instância, o atendimento ao cidadão e à cidadã que precisa dos trabalhos da Receita Federal do Brasil. E que nós sabemos que muitas vezes é complicado conseguir esse serviço. O horário de funcionamento, tem que chegar, pega uma senha, muitas vezes ela demora para quem precisa resolver algum problema. E havendo uma restrição ainda maior dessas funções, pode acarretar problemas, tanto de estruturação da própria Receita Federal, quanto de atendimento à população. Portanto, é necessário que se aprove, sim, a pauta remuneratória, já negociada, já consolidada, sedimentou-se, e não vote essa pauta não remuneratória que altera substancialmente o conteúdo do cargo de analista técnico, e permaneça esse debate, que se faça um debate mais sério. Então, como vereador, nós recebemos essas demandas e eu entendo de grande necessidade, sendo um serviço importante em nosso município, que nós, vereadores, tomemos conhecimento dele e possamos também nos posicionar. Um outro tema que causa grande preocupação, vereador Zé Adair, é com relação ao projeto de lei 257. Conversava agora com uma servidora aqui da Câmara, inclusive, porque algumas pessoas, servidores municipais, me perguntaram o que seria feito desse projeto que foi aprovado na Câmara e vai ao Senado. É aquele projeto que repactua as dívidas do município, dos estados, em compensação a um profundo congelamento de salários, de vantagens que os servidores municipais possam receber pelo tempo de serviço, corte de concursos públicos, redução de programas
sociais, né, de gastos sociais fundamentais para a aplicação das políticas públicas. Em particular, presidente, para aquelas pessoas que mais precisam da política pública, né, que são as menos favorecidas economicamente, porque elas dependem mais ainda do que quem já tem uma condição de vida que pode comprar no mercado alguns serviços, né? Mas o Estado tem que servir serviços como a saúde, a educação, tem que ser universais e funcionar. Se você começa um processo de congelar salário, tornar a carreira que já é pouco atrativa, está aqui o professor Rafael, o professor Eliezer, sabem disso, a carreira de professor no Estado já vem sendo cada vez menos atrativa. Se você corta ainda mais o interesse, vai congelando o salário, cancelando concursos, tirando direitos adquiridos desses servidores, quem vai sofrer é a população que depende desses serviços. Em última instância, são as pessoas, a sociedade de maneira geral. E antes disso, com certeza, os servidores públicos e servidoras. Pois não, vereador. Eu quero dar os parabéns pela moção, dizer que vou acompanhar, votando favoravelmente. Obrigado. E, de fato, nós estamos assistindo diversas ações do ponto de vista federal que têm causado bastante polêmica, né? Polêmica exatamente porque são cortes, são ajustes que vão precarizar serviços públicos, vão tirar garantias de investimentos e custos com áreas essenciais do serviço público, que são a saúde e a educação, e que, ao mesmo tempo, tem causado grande apreensão popular, seja dos funcionários públicos, seja daqueles servidores que se preocupam com a educação, com a saúde, seja pessoas que se beneficiam de alguma maneira de programas sociais. Então, exatamente que um programa desse, que não foi discutido com a população, ele não tem como ser efetivado se não for pela via repressora também. Que o que nós assistimos no domingo anterior foi exatamente isso. Nós vimos uma manifestação diferente, né? As cores mudaram também, né? Porque às vezes falam-se apenas das cores, e que ela terminou de uma forma que vídeos demonstram claramente que ela foi reprimida para intimidar mesmo as pessoas que estavam participando daquilo. E, obviamente, que uma das pautas principais daquilo ali é exatamente isso, contra a perda de direitos, né, por novas eleições, que eu acho que nesse momento no país é algo adequado. O Senado Federal fez uma enquete que 93% dos que responderam ali concordam com isso. E tiraram do ar agora. Obviamente, e tiraram do ar. Então, obviamente que nós não solucionamos os problemas políticos do país e que a população não vai aceitar também cortes de direitos e investimentos em áreas que são essenciais para que nós possamos ter qualidade de vida, ter oportunidades e seguir adiante. Então, continua sendo preocupante, e a moção de Vossa Excelência, creio que é nesse sentido de buscar garantir acordos, garantir direitos e um alerta de que nós estamos, de fato, no momento sombrio da história do nosso país. Obrigado pela parte. Exatamente. E é preocupante esse pacote todo de maldades que vem sendo encaminhados, presidente. Como eu já disse em outras sessões, um golpe aconteceu no Brasil, um golpe de Estado. O Temer não foi eleito e a pauta das discussões de 2014 era justamente de garantir direitos, garantir um Estado que pudesse assegurar as condições de desenvolvimento das pessoas, né, e principalmente acesso a uma saúde melhor, educação. Ao propor congelamento, corte de gastos, você acaba por prejudicar as pessoas mais pobres. Reforma da Previdência, com idade mínima aos 65 anos. Com quantos anos o vereador Gustavo Martinelli vai aposentar? Ele que tem 30. Daqui 35 anos já trabalhou, quer dizer, daqui a pouco as pessoas estão trabalhando 50, 60 anos e não foi discutido, não foi legitimado pela população essa escolha. Isso que é o erro. Então, nesse momento, eu também concordo. A eleição pode servir para legitimar uma discussão social a respeito de temas que são importantes para o Brasil, mas não dessa maneira e que me parece justamente partir para a via de impedir manifestações porque quer passar pautas que não estão autorizadas pela população a serem feitas. Dentre elas, o projeto de lei
5864, que aqui eu trago, senhor presidente. Então, agradeço aos senhores vereadores, peço o voto favorável. Uma parte do projeto foi discutida, deve ser votado favoravelmente lá no Congresso, a outra nós entendemos que não se pode fazer no atropelo e sem debate com a sociedade. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Em votação. Com 14 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado a moção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, quero deixar registrado aqui na casa, morreu nesta terça-feira, dia 6, Germano Luiz Gonçalves, aos 75 anos. Ele foi fundador da Associação e Clube dos Surdos de Jundiaí. Deixa a mulher, Neide Jaime Rodrigues Gonçalves. E os filhos, Lúcia, Luciana e Luciano. E o corpo velado a partir das 16 horas desta terça-feira, no velório municipal Adamastor Fernandes, no centro de Jundiaí. O sepultamento será na quarta-feira, dia 7, às 10 horas. Em nota feita por Cláudio Camilo Maroto, presidente do Clube dos Surdos, senhor Germano nos deixa um legado de luta, superação e exemplo em busca pela inclusão da pessoa com deficiências, não apenas a nossa região, mas para o Brasil. Deixamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todas a comunidade surda por essa estimável perda. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras. Fica registrado, vereador. Eu também queria fazer um registro e dedicar essa sessão ao senhor Vigílio Stuck, ele que faleceu, não é? No dia de hoje, ele que é pai aí um dos nossos motoristas, o senhor Luciano Stuck. Então, em nome do Luciano, também pedir aí que Deus os console nesse momento tão difícil. Próximo item, moção 397/2016, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, moção de número 397, apoio ao projeto de lei estadual número 630/2016, de autoria da deputada Célia Leão, PSDB, que institui a disciplina Prevenção a Acidentes de Trânsito na grade curricular das escolas estaduais do ensino fundamental. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei 630/2016, de autoria da deputada Célia Leão, que institui a disciplina prevendo acidente de trânsito na grade curricular das escolas estaduais do ensino fundamental. Vimos com bons olhos a iniciativa, por várias razões. Primeiro, que para a instituição da disciplina serão obedecidos procedimentos legais previstos pelas legislações estaduais e federais vigentes. Depois que aprovado o projeto, a Secretaria Estadual de Educação, com o objetivo de viabilizar a execução da lei, poderá celebrar acordos, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas. E é como mais importante, o ensino da disciplina nas escolas. Por certo, estimulará a comunidade estudantil e professores a pensar em medidas efetivas que permitam contribuir
para a redução do número de acidentes de trânsito, que cresce de forma assustadora diariamente, sobretudo nos grandes centros urbanos. A nosso ver, à medida em que a prevenção a acidentes de trânsito passar a ser tratado como matéria curricular, o tema se tornará abrangente e levará alunos, seus pais, irmãos e familiares, além dos professores, a discutir juntos medidas que serão desenvolvidas, tendo como foco o estímulo de esforços para conter e reverter a tendências crescentes de fatalidades, ou ferimentos graves em acidentes de trânsito em todo o Estado. Os estudantes poderão, com a nova disciplina, se transformar em grandes canalizadores desta importante mensagem. Reduzir acidentes de trânsito é fundamental. Então, temos aí, senhor presidente, senhores vereadores, na justificativa, a deputada Célia Leão lembra a resolução A/64 e L/44 de março de 2010, da ONU, Organização das Nações Unidas, cuja Assembleia Geral proclamou o período dos anos de 2011 a 2020 como a década mundial de ação pela segurança do trânsito. Ela destaca também, senhores vereadores e presidente, que como legisladores temos o dever de contribuir para a criação de políticas e normas, no sentido de contribuir para a redução de acidentes de trânsito, buscando-se, ao instituir a matéria de prevenção de acidentes do trânsito, além de evitá-lo, também orientar e educar crianças e adolescentes para a mudança de hábitos e o correto comportamento na formação de uma geração com bons costumes de trânsito e cuidado com ocorrências de acidentes. Nesse sentido, esse vereador faz sua parte e colabora trazendo a esta casa a discussão para o tema, considerando um dos mais oportunos, desde logo torcendo pela aprovação do projeto e, quem sabe, em 2017, a disciplina que seja introduzida nas escolas, com possibilidades, inclusive, de ampliar o mercado de trânsito para milhares de professores da rede pública e privada de ensino. Então, senhor presidente, de ciência desta deliberação, a deputada Célia Leão, o deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, doutor José Renato Nalini, secretário do Estado da Educação, e quarto, o professor doutor José Renato Poli, secretário municipal de Educação da cidade de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção 397/2016, do vereador José Carlos Ferreira Dias, em votação. Com 19 senhores vereadores presentes, 13 votaram sim e 6 ausentes, está aprovada a presente moção. Em discussão, a moção número 398/2016, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, senhor presidente desta Câmara Municipal. Em discussão, em votação.
Com 19 senhores vereadores presentes, 11 que votaram sim, 8 que não votaram, está aprovada a presente moção 398/2016. Em discussão, a moção 399/2016, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em discussão. Com a palavra a vereadora autora. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos com uma moção que foi solicitada pelo movimento das pessoas com deficiência, no sentido de apelar para o governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, para que faça uma discussão e realize a conferência estadual da pessoa com deficiência para aprovação do plano estadual da pessoa com deficiência. O último plano aconteceu em 2010. E é impossível executar políticas públicas sem fazer a discussão com a sociedade, sem ter o planejamento. E o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência é um conselho atuante. Ele é composto é bem heterogêneo, é composto com representantes de movimentos sociais, entidades, e eles conseguiram fazer um plano de ação. Só que ele tem que ser referendado por uma conferência estadual e o governo dorme, não chama, não se engaja, né? Então, é preciso também dar ciência aos deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, onde esse assunto tem que ser acompanhado. É a mesma coisa que se os nossos conselhos estivessem aqui nos acionando, exigindo que a prefeitura se mobilizasse a executar a sua parte. Então, nós vamos apelar aqui para dar ciência ao senhor governador, mas também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Cidadania, Participação e das Questões Sociais, cujo presidente é o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, a vice-presidente a Beth Saião, do PT, com quem temos uma proximidade em relação e solicitaremos uma ação efetiva de cobrança também por parte dessa comissão, exigindo do governo do Estado atenção. E é interessante que grande parte dos deputados se colocam na sua conta, né, a importância de ter mandado verbas parlamentares para atender essa ou aquela entidade, esse ou aquele segmento. E uma coisa de política pública não faz, não tem fiscalização, não tem envolvimento, não tem integração. Então, o público, os representantes de movimentos da pessoa com deficiência tem que estar atento para isso. Tem que estar cobrando os seus representantes na Assembleia Legislativa realmente o acompanhamento dessa política pública. Acompanhando realmente se os deputados estão atuando na fiscalização do Executivo para que as ações sejam integradas e realmente se aprove o plano, na conferência se aprove o plano de ação 2016-2018. Então, pasmem, o último plano foi 2008-2010. Nós estamos defasados. Então, o governo federal implementou bastante as ações com o projeto Viver Sem Limites, que trouxe muitos investimentos e recursos, e o governo do Estado se aquieta, porque aprovar esse plano de ação significa também aprovar responsabilidades na execução dessas políticas. Então, eu conto com o apoio dos senhores vereadores, meus pares, para aprovação desta moção, e assim darmos ciência também a esses órgãos atuantes de que esta casa está fazendo o seu papel. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores.
Nós que agradecemos, senhora vereadora. Continua em discussão a moção 399/2016 da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em votação. Com 19 senhores vereadores presentes, sim, que votaram, 11 votaram sim, 8 que não votaram, está aprovada a moção 399/2016. Em discussão, a moção número 400/2016, do senhor vereador Roberto Conde Andrade. Em discussão. Em votação. Com 19 senhores vereadores presentes, 11 que votaram sim, 8 que não votaram, está aprovada a moção número 400/2016. Passamos, nesse momento, aos requerimentos de alçada do plenário. Em discussão, requerimento número 467/2016, do senhor vereador José Carlos Ferreira Dias, que requer informações sobre as contratações de produções artístico-culturais de pessoas físicas e jurídicas para a Companhia Municipal de Teatro e Oficinas Culturais. Em discussão, em votação. Com 19 senhores vereadores presentes, 11 que votaram sim, 8 que não votaram, está aprovado o requerimento ao plenário 467/2016. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Não há grande expediente por acordo. Registra a presença. Com 11 senhores vereadores presentes e havendo acordo para a não utilização do grande expediente,
nós solicitamos, então, aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 11 senhores vereadores presentes e 8 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.